E é o texto de Mateus, capítulo 6, e para essa primeira parte, para esse nosso primeiro ponto, eu queria ler o versículo 5 e o versículo 6. Palavras de Jesus no Sermão do Monte. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o pai que vê no secreto o recompensará. A primeira abordagem de Jesus a respeito da oração é orar sem hipocrisia. E esse é o nosso primeiro ponto. E a primeira recomendação de Jesus é essa: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Veja que Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos orar no secreto. No verso 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu pai que está em secreto. E o pai que vê no secreto o recompensará. E ao fazer uma leitura simplista desse trecho, nós poderíamos pensar assim: seria esse um mandamento de Jesus de como deve ser a prática ordinária da oração? Será que Cristo está censurando orações públicas e em voz alta? Se for isso, Jesus então seria incoerente, porque ele ora publicamente várias vezes. Nós poderíamos lembrar aqui da oração grande, vasta oração de Jesus no livro de João, no capítulo 17, quando ele ora pelos seus discípulos em sua oração sacerdotal. Mas ao mesmo tempo Jesus ensina que nós devemos orar com a porta fechada no nosso quarto. Como conciliar isso? Vamos investigar isso mais a fundo. Veja que Jesus começa o versículo 5 dizendo, quando orar. Jesus não está dizendo se orar. Ou Jesus não está dizendo que é uma hipótese a oração. Jesus parte do pressuposto que todo cristão ora. Por isso que ele diz, quando vocês orarem. Não é se orarem, mas é quando vocês orarem. Jesus parte da ideia de que um cristão verdadeiro, ele tem uma vida ativa na oração. Ele usufrui desse benefício e desse meio de graça para se aproximar de Deus. E lendo com um pouco mais de atenção, nós podemos notar que os versos anteriores, Jesus está advertindo a não sermos como os fariseus hipócritas, como acontece, por exemplo, no verso 5. O que seria hipocrisia? Hipocrisia é uma junção de duas palavras gregas, né? Que significa abaixo dos critérios, né? É por isso que os nomes, a forma usual da palavra hipócrita era uma relação com as máscaras usadas nos teatros romanos. A ideia é, todo mundo sabe que isso não é verdade, todo mundo sabe que isso é uma projeção para agradar o público, para agradar homens. Então, nós não devemos ver isso com os mesmos critérios que nós olharíamos para a realidade. Por isso, o hipócrita é alguém que se rende, em simples palavras, seria alguém que se rende a um estereótipo, a um personagem, a fim de conseguir algum benefício próprio, seja ele aceitação ou qualquer que seja. E Jesus os qualifica, os fariseus, como aqueles que oram em voz alta, nas esquinas, nas praças, a fim de serem reconhecidos pelos homens. E aí Jesus diz, eu lhes asseguro que eles já receberam a recompensa, porque era isso que eles estavam procurando. A experiência religiosa deles era baseada na horizontalidade. Eles estavam, na verdade, usando a experiência religiosa a fim de serem vistos pelos homens. E se era isso que eles queriam, eles já conseguiram. A real motivação do seu coração, a real demanda do seu coração já foi atendida. Então, pouco importa o que eles oram, porque eles não estão orando a Deus, estão orando a homens. Imediatamente, Jesus apresenta a antítese do evangelho. Entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto. Veja, essa é a disciplina do anonimato. Jesus Cristo está dizendo que nós devemos entrar no quarto se caso sofremos a tentação de projetar as nossas orações a fim de sermos vistos pelos homens. Então nós devemos entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta. E aí muita gente entende aqui que seria um quarto literalmente, né? Mas perceba que aqui quarto não é literalmente o quarto como nós o conhecemos hoje, ali onde está a sua cama, ali onde está o seu closet, suas roupas, seu armário.
a noção de cômodos lá em casas antigas era muito diferente de noção de cômodos que nós temos hoje. Quarto aqui seria, muito provavelmente, as casas no Oriente Antigo, todas elas tinham janela, porque, afinal de contas, não existia luzes sintéticas, né? Não existia luzes elétricas, não existia energia. Então, todas as casas tinham janelas grandes em todos os cômodos, que possibilitava que a luz de fora entrasse na casa. Mas no centro das casas existia uma câmara, geralmente pequena, que não tinha nenhuma abertura, a não ser uma porta para você entrar, que geralmente era utilizada como despensa, porque não tinha, como eu disse, energia elétrica, não tinha geladeira, então os alimentos não podiam ficar expostos ao sol, ao calor, porque eles estragariam mais rápido. Então era uma espécie de cômodo mais refrigerado das casas. E quando Jesus diz aqui quarto ou cômodo em algumas traduções, Jesus está dizendo, entra nesse lugar. É um lugar que não tem janela para fora, você não está vendo o que está fora, e também ninguém de fora está te vendo. Então a ideia aqui é de um lugar restrito, de um lugar onde só tem você e Deus. E recorrentemente, meus irmãos, eu e você somos tentados a usar a nossa relação com Deus como maneira de sugerir para as pessoas que nós somos superiores. Não são poucas as vezes que nós assumimos um outro estereótipo com a finalidade de parecer mais espiritual aos homens. Às vezes nós agimos como verdadeiros fariseus, às vezes a gente faz voz trêmula, às vezes a gente ergue a nossa mão, às vezes a gente escolhe palavras bonitas para a oração. Mas a pergunta é, para quem é que estamos fazendo, com quem é que estamos nos relacionamos? Afinal de contas, como barganhar com alguém que não precisa de nada? Em outras palavras, o que Cristo quer nos ensinar é a disciplina cristã que faz com que eu e você vençamos a tentação de parecer algo que não somos, é fazer o que fazemos sem plateia. Se somos tentados a querer o reconhecimento dos homens, então nós devemos fazer sem que eles nos assistam. O caminho para aqueles que apresentam externamente algo que não são é a reclusão. O que Jesus está dizendo é, se você sofre essa tentação de usar a sua experiência religiosa para parecer superior, para ser visto pelos homens, então você tem que fazer o que você faz dentro do seu quarto sem que ninguém te veja. Cultive primeiro o seu interior no anonimato. E aí, Jesus dá uma garantia, que aí sim, Deus te recompensará. A prática da oração é uma disciplina vertical. Vertical. É a Deus que oramos. É a Deus. Por isso, eu acho que vale aqui já uma aplicação. Eu e você precisamos vasculhar o nosso coração e responder algumas perguntas. Como tem sido a minha vida devocional? Jesus diz quando orar, não se orar. Como tem sido a minha frequência no meu quarto secreto? Como tem sido a minha frequência no recôndito do tabernáculo de Deus, que pode ser em qualquer lugar, a qualquer hora? Como tem sido a minha motivação? Será que eu tenho tirado tempo para oração, o mesmo tempo que eu tiro para hobby, o mesmo tempo que eu tiro para entretenimento, para lazer? Ou será que a oração tem sido uma prática sufocada na minha vida? E mais, qual tem sido a motivação disso? Eu tenho feito no secreto, onde ninguém me vê, com o mesmo vigor e com a mesma emoção que eu faço diante de uma plateia?